Deixa eu compartilhar uma palavra com vocês aqui nessa manhã. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre descanso. Descanso. Eu gosto de ouvir essa palavra aí que você falou. Eu preciso, porque todos nós precisamos de aprender a descansar. Mas descansar no Senhor. Amém? Amém, gente? Não é cruzar o bracinho, né? E não fazer nada. É fazer descansando. É fazer na confiança de que Deus está no controle, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho aprendido isso bastante, né? Antigamente, alguns anos atrás, se eu chegasse na igreja e visse poucas pessoas, eu ficava 15 dias sofrendo. Eu ficava sofrendo. Eu ficava pensando, olha, o que eu fiz? Onde eu errei? O que eu falhei? O que eu preguei que o povo não gostou? Que não sei o que. Eu ficava assim. E agora? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão parar de ir na igreja? Será que não vai parar? Hoje eu faço descansado. Sabe por que eu faço descansado? Porque eu tenho um compromisso comigo e com Deus de entregar para você o que Ele me deu para entregar. Então, se gostar, se não gostar, conversa com Ele. Amém ou não amém? Conversa com o Espírito Santo, porque é Ele que está falando conosco, é Ele que nos conduz. Eu estava ontem orando no Espírito assim, e veio a palavra, fala para o pessoal. Descanso, um lugar de vitórias múltiplas. Descanso é um lugar de quê? De vitórias múltiplas, ou de vitórias abundantes. Falar de descanso para ter vitória, na cabeça de muitos é algo absurdo. Como assim? Né? Quando fala de vitória, logo a pessoa vem no quê? Batalha, guerrear. Vou ter que pagar o preço, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo outro, né? Vou ter que me autoanalisar, saber como é que eu estou, porque as coisas não está acontecendo. Falar de descanso para se ter vitória, para muitos é um absurdo, porque as pessoas, comumente, eles pecam, erram em dois tipos de pensamento. O primeiro pensamento é: para se ter vitória, eu tenho que guerrear, eu tenho que batalhar. E o outro tipo de pensamento é: uma vez que a luta está chegando, ou a adversidade está chegando, ou para mim ter vitória, eu preciso correr para os braços do Senhor e começar a fazer uma introspecção para ver como é que eu estou, se eu estou bem, se eu mereço, se eu não mereço, se eu posso, se eu não posso. Enfim, quando há uma possibilidade de uma batalha iminente, porque quando fala de vitória, fala de algo que você vai ter que conquistar em fé. Diga amém, gente, né? Então, a pessoa já entra na crise, enquanto Deus quer que você entre no descanso. Quando tiver uma batalha iminente, Deus quer que você entre no descanso. Não é na crise, porque na crise você morre na batalha. Na crise, a batalha te vence. Por que muitas pessoas são vencidas na hora da provação, na hora da crise? Porque entra na crise. A Bíblia diz que você nunca, 1 Coríntios 10:13, você nunca será provado além da sua capacidade de suportar. E que com a provação Deus também envia o escape. Então não há provação que venha na sua direção que Deus já não providenciou o escape. E nunca será maior do que a sua força. Fala amém, gente. O salmista do Salmo 46, versículo 10, se não me engano, ele vai dizer assim, falando na primeira pessoa, como se Deus estivesse dizendo, ele vai dizer assim: aquietai-vos, ou parem de lutar. Para de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quase sempre as pessoas entram, quando vem ou tem-se a ideia de uma batalha, de uma guerra ou de algum problema a enfrentar, as pessoas já entram, entre aspas, na batalha. Que batalha muitas vezes é essa?
Ele começa a orar 24 horas, ir para um monte, jejum, 3 vezes por semana, 7 vezes por semana, não come isso, não come aquilo. Ele entra numa crise. Eu acho interessante o seguinte: quando eu vejo a pessoa fazendo muita coisa, sabe o que significa dizer para mim? Ele não acredita em nenhuma. Você entendeu? Porque Deus não quer que você entre em desespero quando vem uma batalha. Deus quer que você descansa. Diga aleluia. No descanso a gente guerreia, não tem problema nenhum. Porque o soldado não vai abaixar as armas. No descanso você guerreia. Mas não é entrar naquele desespero. Não, jejuei ontem, tem que jejuar de novo. Amanhã também. Não é 21 dias de jejum, não, é 50, não, é 70. A pessoa está fazendo aquilo no desespero, não é em fé. Não é fé, é desespero. Deus quer que você descanse. Deus quer que nós entremos no descanso. Hebreus 4:11. Portanto, esforcem-se para entrar no descanso. Quem vai se esforçar aí? Porque não é fácil assim. Quem falou não é aí? Não é. Não é. Quando vem o problema, a tendência da gente é ficar atribulado em vez de descansar. A tendência é você entrar no desespero. Até a sua oração fica com aquele tom de desespero. Ué, mas oração com tom de desespero? Será que ela vai ser ouvida? A Bíblia diz que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. E o que seria pedir mal? É orar com desespero. Orar com desespero, você está dizendo que Deus não pode. Você está dizendo que Deus não faz. Ou será que Ele vai fazer? Não, entra no descanso. Descanso. Deixa eu mostrar algo para vocês, que é um exemplo poderoso disso. 2 Crônicas capítulo 20. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu ler com você do verso 1 ao verso 12, só para você se situar na história, e aí a gente conversa sobre ela. 2 Crônicas capítulo 20, do verso 1 ao verso 12. Aqui nós vamos ver Josafá e o seu povo diante de uma eminente guerra que nas forças normais eles perderiam, seriam massacrados. Se eles entrassem nessa guerra na força do braço, nós íamos estar contando uma história de que foram derrotados. Mas olha o que Deus vai nos ensinar aqui por meio dessa história. 2 Crônicas capítulo 20, versos 1 ao 12. Quem achou, diga aleluia. Diz assim o texto inicialmente: depois disso, os moabitas, os nitas, tá gente? Os moabitas, os amonitas e alguns neonitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom. Um exército como, gente? Enorme. Diga assim: a má notícia chegou, né? Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar. Já está em Azazon Tamar, mais ou menos assim, isto é, em Engedi. É como se dissesse assim, ó, e está perto. O negócio está feio, é grande e está perto. Alguém já recebeu uma notícia assim? Misericórdia. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Aqui, está vendo como é que o alarme vem na primeira vez? Começa o alarme, o desespero. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá de Jerusalém, no templo de Jerusalém, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsasse os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos seus descendentes, o teu amigo Abraão? Eles as têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás.
Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitissem que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Legal isso demais, né? Ele começa orando desesperado, vocês viram? O texto diz que ele está como? Alarmado. O negócio está feio. E aí ele começa orando, ele vai falando das promessas, daquilo que Deus disse, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus falou que ia fazer. Ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. E o Espírito de Deus vai conduzindo o coração de Josafá para um lugar. Que lugar? O lugar do descanso. Porque essa expressão final de Josafá aqui, ela é muito poderosa. Quando Josafá diz assim: Deus, nós não sabemos o que fazer. É como se ele amarrasse, se tivesse amarrado ali a chuteirinha de uma vez. Eu não sei o que fazer, não temos como fazer, não temos força para brigar, não temos exército para lutar. Mas uma coisa eu faço, eu descanso em ti. Mas uma coisa eu faço, os meus olhos estão voltados para quem? Para o Senhor. Quando você não souber o que fazer, descansa. Nenhum amém, gente? Porque você já não sabe o que fazer mesmo, mãe. Quando você não sabe o que fazer, faz o quê? Descansa. Volte os seus olhos para o Senhor. Descansa. Esteja quieto, mas na presença do Senhor. Eu acho isso aqui poderoso. Diante de tamanha provação, diante de uma guerra tão grande, diante de um exército tão grande que vinha contra ele, seria uma batalha sangrenta, morreria muita gente, Josafá perderia o seu exército, era impossível Josafá vencer esses reinos. O que Josafá vai dizer? Eu não sei o que fazer, não dá para a gente guerrear com esse povo, a única coisa que nós podemos fazer é descansar, é olhar para o Senhor, é ter os nossos olhos fitos em Deus. Nós somos desafiados todos os dias a isso, irmãos, a entrar no descanso. E entrar no descanso é renovar a nossa confiança em um Deus que tem cuidado de nós. Ou não? Renovar a nossa confiança. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de mim. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu vou lançar sobre Deus a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem me suprido, Ele tem me cercado, Ele tem me curado, Ele tem me libertado, Ele tem provido. Renove a tua aliança. Renove o teu coração no cuidado e na certeza da soberania de Deus sobre a sua vida. Então a primeira lição que eu vejo aqui na história de Josafá e do seu povo é: Josafá diz, eu não sei o que fazer, mas eu descanso. Meus olhos estão colocados no Senhor. Mas não só isso, você vai ver que na continuação do texto, tem lições aqui preciosas e características daqueles que entram no descanso. E aí, se você continuar lendo, no versículo 13, de 2 Crônicas 20, vai ter algo assim muito poderoso aqui, que me abençoou muito ontem, meditando. Diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Aqui tem outro detalhe importante, característico de alguém que está no descanso. Alguém que está vivendo o descanso, a alegria dele está na presença do Senhor, diante do Senhor. O diabo vai tentar perturbar você para tirá-lo da presença. Primeira coisa, quando os problemas chegam na nossa vida, qual que é a primeira proposta que a gente recebe na nossa mente? Correr para a presença ou afastar? Afastar. Essa é a estratégia do diabo, focar fora. E o primeiro lugar que o diabo sugere para você não vir é a igreja. A verdade saiu alto lá atrás. É verdade.
É o primeiro lugar que o diabo sugere para você. Para que você vai no culto? Para que você vai na igreja? Não está adiantando nada. Olha o problema aí, olha a prova, olha a doença, olha a enfermidade. Te passaram para trás, fizeram isso com você. Mas aqui eu aprendo com esse povo e com Josafá. Meus olhos estão postos em ti. A segunda coisa que eles fazem é, eles não arredam o pé da presença. Aleluia. Isso é característico de alguém que está no Senhor, descansado no Senhor. É na presença. Se está bom, é com o Senhor. Se está ruim, é com o Senhor. Ele é Deus do bom e do ruim. A Bíblia diz que Ele fez tanto bem quanto mal. Ele fez as duas coisas. Então, não arrede o pé. Eu acho isso aqui sensacional. Todo o povo estava diante do Senhor. Josafá, o rei, tinha dito: os nossos olhos estão aonde? Estão em ti. Nós estamos descansados. Nós estamos no Senhor, na presença do Senhor. E se você continua lendo, irmãos, isso aqui é poderoso demais, né? E eu lembro que eu dei uma palavra para os irmãos aqui, eu acho que foi na quinta-feira, João 15, verso 7, que diz que se permanecermos nele, ou se permanecermos em Cristo, o que nós pedimos, Ele vai fazer. Então o diabo quer tirar você da presença. Preste atenção nisso. Você que talvez não veio hoje pode ter problema. Você que talvez não veio hoje no culto porque aconteceu alguma coisa. O diabo quer tirar você da presença. Porque se você permanecer em Cristo, se você permanecer nele, e as palavras dele, coloca para mim, João 15 e 7. Para mim não, mais para o pessoal. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aonde você ouve a palavra? Na igreja. O povo tem deixado de ler a Bíblia em casa. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Conta essa história da irmã que perdeu o óculos e tinha uma situação financeira muito complicada. Já começou a ligar para o pastor e ligar para todo mundo da igreja, pedindo para arrumar dinheiro para ela comprar outro óculos, porque tinha perdido o óculos. Perdi o óculos. Não acho o óculos em lugar nenhum. Aí o pastor falou com ela assim: irmã, dá uma olhadinha dentro da Bíblia. Aonde que a irmã tinha perdido o óculos? Dentro da Bíblia. Porque só abria na igreja. O povo tem deixado de ler a Bíblia em casa. Mas aqui nos cultos tem palavra. Quinta, domingo, terça-feira na célula. Quem está ouvindo? Aleluia. Né? Então, o diabo quer tirar de você a palavra. Então ele rouba de você o prazer de ler. Ele rouba de você o prazer de ouvir. Enfim, ele vai tentar fazer isso. Então, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem, será concedido. Então, a luta chegou, fica onde? Na presença. Amém, gente? Isso é característica de alguém que está no descanso. Eu estou no Senhor. Se eu estou passando por alguma luta, Ele está comigo. Eu não vou afastar dEle. Amém, aleluia. Quem pode dar um amém aí? Nunca se afasta daquele que pode solucionar o seu problema. É engraçado. Como é que o diabo faz, né? Ele só propõe para a pessoa afastar daquele que é o Senhor, que pode resolver. Nunca se afaste do Senhor. Nunca se afaste. Então isso aqui é muito importante. Quer ver uma outra característica de alguém que está aguardando, esperando, né? Está nos versículos 14. Vamos lá, vamos lendo que vocês vão aprendendo. Versículo 14 ao 17. Diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia. Cada nome, hein? A paz do Senhor, irmão Benaia. Nome estranho, né, gente? Ai. É estranho demais. Matanias. Matanias é parecido com Natanael, não pode falar muito não. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, perto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Tem trineto, tá vendo, gente? Levita e descendente de Asaf no meio da escuridão. Ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Oh glória. Cadê? Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha do Senhor. Senta aí um pouquinho, depois a gente conversa, tá bom? Senta lá, gente, me ajuda.
Tá, vamos. Tá, nós vamos orar. Senta aí, fica no culto, fica no culto. Ah, tá. Vai buscar o frango? Aleluia. Tá bom. Pois a batalha não é de vocês, mas de quem? De Deus. Sabe o que eu acho importante isso aqui? Amanhã desçam contra eles, tá vendo? Estar descansado não é fazer nada lá, ó. Amanhã desçam contra eles, mas desça com o espírito correto. Faça com o espírito correto, não é com desespero. Amanhã vocês descem, vão lá, e vocês encontrarão no fim do vale. Enfim, ok. Então o que eu vejo aqui? Segunda coisa que é característica, terceira, né? Primeiro é ter os olhos fitos no Senhor. Segundo é permanecer na presença. Terceiro é aqueles que estão no descanso, eles estão abertos para ouvir o que Deus quer falar. Quem está atribulado não ouve Deus. Presta bem atenção. Gente atribulada não ouve Deus. Não aguenta nem ficar no culto, que já está pensando na segunda-feira, já está pensando no problema do outro dia. Gente atribulada não ouve Deus. Quem está no descanso, senta para ouvir. Você vai ver quem está ansioso, atribulado, não tem paciência de ficar parado. Não, nossa, esse pastor está falando demais hoje. Meu irmão, se Deus está falando, ouça. Amém ou não amém? Ouça. Se Deus está falando outro, a gente prega pouco ainda. Paulo pregava a noite inteira, a ponto do povo cair na janela. O rapaz estava na janela lá e Paulo está pregando, quando pensa que não, ele caiu lá embaixo. Tum. Paulo foi lá e ainda ressuscitou ele ainda. Volta, meu filho, vou pregar mais à noite, o resto da noite. Né? Não, claro, eu não acho que tem que ser assim, não tem que ser cansativo, não é disso que eu estou falando. Mas se Deus está falando, senta para ouvir. Preste atenção no que ele está dizendo. A gente tem que ter cuidado, porque o diabo ele tem feito coisas nesse tempo perigosas. Um exemplo, às vezes a gente consegue ficar 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas assistindo série. Está comigo aqui, gente? Você está lá na série e passa e acaba uma, entra na outra. Isso é diabólico, estranho. Sai de um capítulo, cai no outro. Por que eu estou falando que é diabólico? Não necessariamente a série é diabólica. Vou explicar por que eu estou falando. Porque está roubando o seu tempo com o Senhor. Você fica 3, 4, 5 horas na série, no jogo, e não fica 10 minutos com a Bíblia. Está comigo aqui, gente? Está entendendo o que eu estou dizendo? É diabólico nesse sentido. Não que o que fizeram lá é do capeta, é consagrado para o diabo. Não estou falando isso. Só que isso rouba o nosso tempo com o Senhor. E a gente fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não sei lá, não tem sono. Não, fica lá. Nossa, legal. Vamos ver o próximo capítulo. Vamos ver. E aí na igreja, 40 minutos de palavra, você está querendo ir embora. Entende o que eu estou dizendo? Isso a gente precisa ter cuidado, porque isso é característica de quem não está no descanso. Quem está no descanso quer ouvir o que Deus está falando. Quem está no descanso está assim: Senhor, fala mais, fala que o teu servo ouve. Me dá as direções que eu preciso receber. Me dirige, Senhor, eu quero andar na tua direção. Amém? Em vez de dar lugar para o sono, ele fala: Senhor, fala mais. Me conduz, eu quero ouvir, eu quero entender. Me conduz. Revela a tua palavra no meu coração. O que o Senhor está falando através do profeta hoje? Eu quero entender, eu quero receber. Ministra aqui, Senhor. Quem está no descanso, ouve a palavra de Deus. O povo está lá recebendo a palavra. Deus levanta o profeta e o profeta começa a falar. E o povo está ouvindo, está entendendo. E eles vão fazer exatamente como Deus deu a direção. Isso é poderoso, isso é importante. A valorização da palavra no culto, na célula, nos encontros. Eu tenho observado que a palavra de Deus, ela tem perdido lugar no meio da igreja. Na nossa não, que a gente sempre foi uma igreja de palavra. E aqui só tem gente que gosta de Bíblia, diga aleluia. Né? Mas a gente vê que em muitos lugares é 1h30 de louvor, 15 de palavra. Não sou contra louvor, adoro louvor. Pode ser 1h30, 2 horas, não tem problema. Vamos adorar enquanto puder.
mas a gente precisa sentar para ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E dedicar tempo para isso. O que o Senhor está falando? Quando Ele fala, eu quero ouvir. Eu participo de congressos, vocês não têm essa oportunidade, mas um dia vocês vão ter em nome de Jesus, que são 3, 4 dias, de 8 da manhã às 10 da noite, ouvindo palavra. E eu fico lá comendo. Manda mais, Jeová. Eu quero. Me dá mais um pouquinho. Cada novo pastor que entra, ou um palestrante entra, fala, agora tem algo novo, que tem uma unção nova que vai descer. Eu quero. E você vai recebendo, vai recebendo. Coloque isso no seu coração. Quem entra no descanso, tem ouvidos para ouvir a palavra. Atribulado, você não consegue ouvir a palavra. Tudo te incomoda. Você está no culto, está incomodado. Nossa, oh meu Deus, misericórdia. Esse culto está demorando hoje. Oh meu Deus, eu tenho que arrumar aquele negócio lá no telhado. Eu tenho que arrumar aquele negócio. Começou a chover, tem que a cara lá que está vazando. Oh meu Deus. Você vai, aqui um monte de coisa na cabeça. Não. Aquieta. Você está na presença do Senhor. Amém? Aquiete. E esteja atento para ouvir a palavra. Isso aqui é poderoso. Quer ver uma outra coisa que eu vejo esse pessoal aqui praticando que é poderoso? Nos versos 18, vamos lá. Está com a Bíblia aberta? O pessoal vai abrindo para vocês ali. No verso 18 diz: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Verso 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvaram pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Pessoas que estão no descanso, adora. Em vez de ficar preocupado com o problema, eles vão adorar. Cada vez que a minha fé é provada, ele vai adorar. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O negócio, o chicote está pegando e você está. As montanhas e vales, desertos e mares. Você está adorando. Você vai cantar igual cantamos aqui hoje, né? Se ele veste os lírios, não vai vestir a mim. Se ele alimenta os animais, os pássaros, não vai me alimentar. Então quando você está no descanso, irmão, você está recebendo essa palavra? Amém. Quando você está no descanso, você adora. Você chega na igreja para adorar. Você está no carro, você está adorando. Você está na rua, você está adorando. Oh apóstolo, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Deus é maior do que o seu problema. O problema é que você faz do problema maior do que o seu Deus. Descanse no Senhor. Semana eu tive que resolver umas coisas assim cabulosas, usando a linguagem do pessoal aí. Eu conto para vocês aqui as coisas que eu tenho que resolver, irmão. Mas eu tenho aprendido a fazer o quê? Desligaram aqui, cortaram alguma coisa aqui. Eu tenho aprendido que... Ficou estranho, ficou? Desligou a potência, alguma obra aí. Eu tenho aprendido, voltou, que eu preciso estar o quê? No descanso. Porque enquanto eu descanso, Deus trabalha. Deus trabalha. Eu andava no desespero. Está certo que a minha família tem uma tendência a ser careca, mas eu fiquei careca mais cedo de desespero, de tão ansioso que eu era. E hoje, quando eu começo a ficar ansioso, o Espírito de Deus fala: descansa, descansa, descansa. Eu acho que eu estou descansando até demais já. Às vezes algumas pessoas me cobram: você não vai fazer nada não, apóstolo? Eu falei: eu não, Deus vai. Deus vai, porque Ele faz. Ele faz. Descanso. Entra no descanso.
E no descanso você vai ter louvor nos seus lábios. Vai ter louvor. Você vai ter louvor, você vai adorar, você vai adorar. O negócio está esquisito, você está meio desanimado, você canta, renova-me. Você vai ter louvor, Senhor Jesus. Aí você fala, para você, já não quero ser igual. Você vai, né? Então louve, simplesmente louve. Não é isso mesmo, filho? Tá chorando, louve. Aí, precisando, louve. O que mais? Tá sofrendo, louve. Aí, não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Achou a letra? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, comece a cantar. Isso aí, com muito louvor. E você vai cantando, irmão. Isso. Com muito louvor. Quem está no descanso, canta. Adora. Porque ele sabe, Deus está cuidando de tudo. Quem está no descanso, canta. Se Deus fizer, se não fizer, se as portas abrir, Altíssimo, mas se fechar, não é assim. Se você está na confiança, você canta. Agora, se você está na crise, você murmura. Na crise você murmura. Na crise você fala bobagem. Na crise você empresta sua boca para o diabo usar. Fala besteira. O diabo pega aquilo e trabalha. Porque o diabo, ele é um pau mandado. Ele não tem autoridade para fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa para você, poderoso isso aqui. O diabo não tem autoridade para fazer nada. Mas quando você diz, sua palavra é uma ordem. Aí ele vai lá e trabalha em cima do que você disse. Porque você deu a ordem. A Bíblia fala que os céus é de Deus, mas a terra ele deu aos homens. Então o que você determina aqui acontece. Está vendo? Então cuidado com o que sai da boca. Então, em vez de você entrar na crise, descansa, irmão, canta. Começa a adorar. Sou assim, o negócio está feio, eu começo a cantar. Eu começo a adorar. Eu começo a cantar. Vou cantando uma música da outra. E vou cantando, e vou cantando, e vou cantando. O diabo fica louco. Que ele quer que você murmure e você canta. E eu gosto de cantar aquelas músicas antigas. E aí eu vou cantando aquelas boas, sabe? Aquelas, né? Aquelas que não gostam, que foi feita debaixo de oração, de monte, de guerra, de batalha. Porque hoje as músicas de hoje têm validade. As músicas de hoje duram um ano. Outro ano tem que lançar uma nova para ver se pega. As músicas antigas não. Elas estão ali, né? Esse dia eu estava tão atribulado, que o crente também fica atribulado, o pastor também fica, né? E aí veio no meu coração aquela canção lá da harpa, né? Deus, que altura, tomará conta de ti. Vem essas canções no meu coração. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Aí vem canções que meu pai gostava de cantar. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor, de experiência em experiência, de vitória em vitória, a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Se você está no descanso, você canta. Mas se você está na crise, a tendência é você murmurar. Então entra no
descanso. Descanse. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para me finalizar. O que é que aconteceu com esse povo? Porque eles aprenderam, eles entraram no descanso. Olhos em Cristo. O que nós falamos aqui, gente? Tanta coisa. Olhos em Cristo. Segundo lugar, na presença. Terceiro lugar, ouvindo o que Deus está dizendo. E em quarto lugar, adorando. Foi isso que eles fizeram. E sabe o que Deus fez? Enquanto eu descanso, Deus trabalha. Amém? Enquanto eu descanso, vamos falar isso bem forte, vamos falar. Depois você põe lá no seu Instagram, lá, coloca lá hashtag, como é isso mesmo que é o nome? Enquanto eu descanso, Deus trabalha. Aí o povo que acha que tudo é feito com obra fica doido. Esse pastor está ensinando trem errado. Não, estou ensinando para você, descansa. Porque quando a gente descansa, Deus trabalha. Enquanto eles estavam descansando, Deus estava falando com a congregação. Deus levanta o profeta para falar. E eles no descanso, Deus falando. O Espírito do Senhor veio a Jaziel, versículo 14, e entregou a mensagem para eles. Enquanto eles estavam permanecendo em fé, no descanso, adorando, Deus estava lutando por eles. Sabe o que Deus fez? Depois você lê em casa, versículos 15 ao 17, 21 ao 24. Deus colocou um exército contra o outro lá. Deus pegou os próprios inimigos e colocou uns contra os outros. Eu acho que um chefe do exército foi conversar com o outro, desentendeu Zaqueu, e começaram a confusão entre eles. Mas Deus é que fez aquilo. A Bíblia diz que eles começaram a guerrear entre si. Vão profetizar que aqueles demônios que foram mandados para perturbar a gente, eles vão arrumar confusão entre eles mesmo. E vai voltar lá para o inferno prestar conta para o capitão para lá. Eles arrumaram confusão entre eles mesmo, que é a confusão. E a Bíblia diz que eles mesmos se mataram uns aos outros. A palavra do profeta: essa batalha vocês não terão que guerrear, Deus vai guerrear por vocês. Quando você entra no descanso, Deus guerreia. Quando você entra no descanso, Deus trabalha. Quando você entra no descanso, Deus faz o que você estava pensando em fazer e em como fazer. Deus faz. Deus colocou a confusão lá. E a Bíblia diz que quando eles chegaram para guerrear, Deus já tinha dado para eles o livramento. Diga aleluia. Eles guerrearam entre si, morreram todo mundo. Se você ver o verso 24, vai dizer assim: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, eles viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Não tiveram que lutar. Diga aleluia. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida aqui. Entre no descanso. Tem guerra que você está pensando até como que você vai fazer. Você vai ter que fazer nada. Você vai chegar assim, vai estar pronto. E o Senhor vai dizer para você: porque você descansou, eu fiz. Agora presta atenção. Tem guerra que a gente entra, a gente arruma uma confusão. Arruma uma confusão. E era para você simplesmente descansar. Ah, porque eu vou resolver. Ah, porque eu vou falar. Ah, porque eu vou não sei o que. Fica calado. Fica em silêncio. Não, mas não vou deixar passar não. Vou quebrar o bambu. Você vai arrumar confusão. Fica em silêncio. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Essa palavra é poderosa, irmão. Se praticarmos, você vai ver, sua vida vai mudar. Quer ver mais o que aconteceu? Enquanto descansamos, Deus trabalha. Enquanto eles estavam descansados no cuidado do Senhor, sabe o que Deus estava fazendo? Garantindo provisão para eles. O exército, eles se mataram uns aos outros lá, fizeram uma confusão. Só que quando eles iam para a guerra, eles iam assim, preparados, com muitas armas, com muitas riquezas, com muito alimento. Por quê? Não sabia quanto tempo que eles iam ficar na guerra. Então, uma vez que eles se mataram, o que sobrou? Arma,
alimento, riqueza, ouro, prata. A Bíblia diz que 3 dias, Ader, o exército de Josafá foi lá saquear. Estava tudo morto mesmo, era deles. Deus tinha provido para eles aquilo. 3 dias. No quarto, eles já não tinham lugar onde guardar mais não. Larga esse trem, que esse trem, nós não queremos não. O que Deus está preparando para você, meu irmão, vai ser para sobrar. Não vai ser esse trem regrado não. Ai meu Deus, que esse tiquinho. Não, Deus não faz as coisas assim. O que Deus tem para você é para sobrar. Eles carregaram 3 dias no quarto. Não tem nem onde nós guardar isso mais não. Deixa esse trem aí. Enquanto você descansa, Deus está provendo. Enquanto você descansa, repita comigo, Deus está provendo. Aleluia. Aleluia. O pessoal da tesouraria aí me contou um testemunho um dia desse, que eu falo isso com eles o tempo todo. Descansa, descansa, descansa. Provisão da igreja é o Senhor. Descansa, descansa, né? Que estavam com um compromisso na segunda-feira. Como é que é, Emily? 10 mil, 7 mil? De 6 mil, e tinha só 2. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Descansa. E aí começou a chegar os depósitos na conta. Pagou tudo, ainda sobrou dinheiro. Quem provê é quem? Deus. Descansa. Amém? Aleluia. Eita glória. E a última coisa aqui que eu não posso deixar de falar. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto o povo estava descansado, olhando para o Senhor, fazendo tudo que nós ouvimos aqui, Deus estava garantindo paz para eles. Deus afasta os inimigos morrem na guerra entre eles mesmos. E o texto vai dizer, versículo 29 e 30, eu quero que você leia para concluir a nossa mensagem. Versículo 29 e 30 diz: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Então, a primeira coisa, Deus deixou um recado para todas as nações: não mexe com o meu povo. Aleluia. Não mexe com eles. Tem uma declaração espiritual hoje aqui dizendo: não mexe com o meu povo. Amém? Quem é espiritual sabe para quem que eu estou falando isso. Não mexe com o meu povo. Não mexe. E o versículo 30: e o reino de Josafá manteve-se como, gente? Em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Essa mensagem é para você. Descansa. Amém? Porque o único que pode te dar paz no meio da crise, da tribulação, ou do que vai vir, é o Senhor. O único que coloca limite para a ação de Satanás é o Senhor. O único que coloca limite para os nossos inimigos é o Senhor. Quem brada no mundo espiritual dizendo: não mexe com o meu povo, é o Senhor. É o Senhor. Então descansa.